Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que o barulho da rua não seja tão alto, mas vamos lá gravar então a quarta parte do projeto Cujo. Tô muito animada e essa parte aqui tem bastante comentário. Quero muito saber o que vocês acharam, então já me deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa parte, quais são as previsões de vocês pro restante ou para as próximas e bora lá! Então aqui a gente leu do corte da página 103, que era nessa edição aqui bem no finalzinho, até o fim da página 130, logo antes de um outro corte, né? Tem três asteriscos assim que separam ali uma parte da outra, então foi ali que eu decidi parar. E por que que eu parei nesta parte justamente? Às vezes quando eu penso nas partes que eu seleciono para fazer as leituras, eu fico, gente, se eu soubesse, eu não teria parado aqui. Mas tudo bem, eu me segurei, eu não li o restante. Então aqui, agora nesse início, a gente tem o confronto do Vic com a dona, né? Porque o Vic recebeu a carta do Steve dizendo que a dona traiu ele. A carta era anônima, mas a dona conta o que aconteceu. Foram 5 vezes, nunca foi no quarto deles. E ela se arrepende, terminou e mandou ele embora, então a carta foi meio que uma retaliação, aí o Vic entendeu. E assim, de acordo com o que ele falou e as conversas dos dois, eles não vão se separar. O Vic tá justamente agora indo pra Nova York pra resolver aquele problema no trabalho, então vão ficar aí os dois meio... E aí? Vamos pensar sobre a situação. E uma coisa que a dona falou me chamou um pouco a atenção. Não foi bem a justificativa, né? Mas o Vic perguntou por que ela fez aquilo e ela falou que teve medo. E uma parte do que ela falou foi no sentido de as mulheres se sentirem vazias. Quando, por exemplo, a parte da mulher que é casada, né? O marido tem outras responsabilidades e tudo mais, ela fica em casa, fica limpando, ou enfim, quando volta do trabalho, né? Tem essa questão aí dela, da função dela. E ou a mulher que é mãe, né, que no início da vida da criança ela tem um grande papel ali e esse papel vai se diminuindo à medida que a criança vai indo para a escola, vai ficando mais tempo na escola, vai crescendo e tudo. Então, assim, era o vazio, pelo que eu entendi que ela explicou, era o medo desse vazio, justamente. E aí? O filho tá indo para a escola, pelo que eu entendi, acho que ela não trabalha, então, né, ela não queria fazer a parte de voluntariado e tal. E aí fica esse vazio, ficou martelando nela. O Vic entende no sentido de como se ela tivesse medo de envelhecer. E não é exatamente isso, mas é parte do problema, pelo que ela explicou. Eu achei interessante a discussão e a forma como ela trouxe isso. É claro, isso não é justificativa. Quer dizer, nada é justificativa pra, né, trair no relacionamento, é óbvio. Mas eu achei interessante o ponto que ela trouxe sobre isso. Mas, de novo, não acho que é uma justificativa válida. Bom, nenhuma justificativa é válida. Ah, vocês entenderam. Logo depois a gente tem o ponto de vista do Cujo, que a raiva tá consumindo ele, né? O vírus ali tá consumindo ele cada vez mais, ele não sabe, mas ele ali descreve, né, que ele tá com muita dor no corpo inteiro. Então, assim, essa parte foi muito de descrever o sofrimento do cachorro. E isso depois, até onde eu entendo, vai justificar a violência toda, né? A gente vai entender melhor aí como que o vírus funciona. Tem uma outra parte ali dele que é bem interessante, pra dizer alguma coisa, mas ele tá sofrendo muito. Então, ali diz que ele sente muita sede, mas quando ele deixou de tomar água, porque quando ele toma água, a água tem um gosto de palha de aço, isso dói muito os dentes dele e dá uma dor no olho dele também. E ele sente dor pelo corpo inteiro. E o medo de alguma coisa toma conta dele, né? Então ele não sabe o que é que tá acontecendo, mas ele tem medo dessa coisa porque ele sonhou que tava matando o menino, o Brett, né? O filho ali da família. E ele acordou tremendo, ganindo. Ai, eu fiquei com tanta dó dele nessa parte, gente. A gente sabe que o cachorro é assassino aqui, mas eu vou ficar com dó de quem no livro? Do cachorro. Claro. Então, logo depois disso, nessa mesma cena que o Cujo tá ali e tem essa parte da visão dele, o Joe, mecânico, né, e o Gary, o amigo dele, estão combinando uma viagem pra Boston, na mesma época em que a esposa e o filho vão ir lá visitar a irmã dela.
Então o Joe convida o Gary pra usar o dinheiro aí que a mulher ganhou na loteria, né? E que eles querem aproveitar um pouco, tirar umas férias. A gente já sabe o que isso tudo envolve, né? Outras mulheres, bebida e tudo mais. Então, na manhã da viagem, o Brett acorda muito cedo porque ele tá muito animado pra ir viajar e ele não quer acordar os pais, então ele pega o cereal dele, né, que ele tá comendo de café da manhã e vai lá pra fora, pra varanda, pra comer. E tá uma névoa, então a descrição dessa parte eu achei muito legal e eu me senti assim sufocada, mesmo que a gente estivesse do lado de fora, o que eu achei sensacional. Né? Então eu me sentia aí lendo e sufocada por essa névoa, não dava pra ver nada, então muito claustrofóbico, mesmo que esteja do lado de fora. Isso é muito doido. Mas enfim, o Brad, por alguma razão, decide caminhar lá pros lados do celeiro. Óbvio, por quê? Né? Só em livro, filme, as pessoas fazem isso. E ele ouve um rosnado que ele, no momento, se paralisa de medo, acha que é um lobo, mas logo ele vê que é o Cujo, que tá com o olho injetado, todo vermelho, tá escorrendo baba. Então, assim, a raiva pegou, agora de vez. E ele fica com muito medo e chama o nome do Cujo 2 vezes. Aí, nesse mesmo tempo, a gente tem o pensamento do cachorro, que quer sangue, ele tá sentindo, ele vê como se o Brett fosse um monstro. A descrição é essa. E eu fiquei assim, gente, o menino vai morrer como assim? Eu juro que eu não tava esperando por essa ser a primeira, né? Primeiro assassinato, a primeira morte. Mas não foi, né? Porque a pequena parte do cachorro, de fato, que ainda tá lá, consciente, escuta a voz do menino e reconhece e foge. Mesmo que ele queira atacar, ele consegue fugir, o Brett não encontra mais ele. Ele fica até pensando, eu vou contar pro meu pai, não vou contar, não sei o quê. Só que aí ele pensa, né, que o pai não vai deixar eles viajarem. A mãe confirma essa informação e daí diz, de noite a gente liga pro seu pai pra ele ver como é que tá. E daí ele vai ter visto que o Cujo tá meio mal e vai levar pro veterinário. Eu tô achando que o pai não vai atender o telefone. Não sei. Só uma ideia aqui. Então, na cena seguinte, eles estão na rodoviária, o pai levou a mãe e o menino pra lá, tudo certo, né? Até porque, claro, os dois não sabem que o pai tá planejando essa viagem, então por isso que tá tudo tão tranquilo, porque o medo dos dois é justamente o cara mudar de ideia, doido do jeito que ele é, e não deixar ninguém viajar. Mas eles vão viajar sim, o pai se despede do Brett, dá dinheiro pra ele e tal, tá de um jeito estranho aí, né? Animado, mas eles não sabem. E aí tem ali uma espécie de premonição, eu não lembro como se diz isso no livro, mas assim, trazendo referência a uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. O King faz muito isso. E aí ele diz, e foi a última vez que ele viu o pai com vida. E aí, a parte que eu fiz o corte. Gente, por quê? Cena do Gary, lá na fazenda dele, na casa dele, lá fazendo xixi no meio do mato, não sei porquê, se ele tem casa, mas beleza. Ele ouve um rosnado, ele vê que é o Cujo, ele lembra de uma situação em que ele já tinha visto no passado um cachorro com raiva e o cachorro estava bem mais debilitado que o Cujo. Mas aí a parte corta justamente no momento que o Cujo vai atacar. Nossa, o quanto eu tô tendo que me segurar pra não ler o resto. Só vou ler na semana que vem, perto de gravar, eu juro, mas assim, eu tô aqui. Meu Deus, eu quero muito saber. Tá, essa parte a gente meio que já sabe, né? Se vai ser super gráfico, se não vai ser muito gráfico, se o King vai deixar mais pra nossa imaginação de leitor ou não, não sei. Eu tô achando que vai sim ser gráfico, mas sei lá, né? Às vezes não. Quero saber o que vocês acharam, me contem aqui se vocês estão nesse suspense assim como eu, ou se vocês já estão lendo, não tem problema. Mas quero muito saber o que vocês estão achando. Não se esqueçam de deixar comentários, se inscrever aqui no canal. E é isso, até o próximo vídeo e um beijão!